Bom, a Venezuela vai mesmo invadir a Guiana? Bom, há pouco mais de um ano, às vésperas da invasão da Ucrânia, essa era a mesma pergunta que todo mundo se fazia, né? E o que mais eu vi como resposta, pelo menos dos mais prudentes ou esperançosos, era tipo, olha, acho que não, mas caso invada, não será uma surpresa. Hoje nós nos deparamos com a mesma pergunta em relação à questão desse equívoco entre a Venezuela e a Guiana na América do Sul. Vamos lá para algumas questões que são esquecidas ou intencionalmente ignoradas por quem anda a comentar esse conflito. A Venezuela tem mesmo direitos sobre a região do Essequibo? Bem, as chamadas bases históricas que a Venezuela e também a Guiana sustenta pela defesa do Essequibo são relativamente frágeis. Isso porque o argumento central que os dois levantam desde o século XIX, quando a Guiana ainda era uma colônia dos britânicos, é de direito pela descoberta e ocupação. Ora, historicamente, os dois lados podem encontrar bons argumentos baseados em fatos historicamente documentados, né? Como um viajante qualquer britânico ou espanhol que passou por ali no século XVII ou XVIII, por exemplo, e trocou presentes ou bens com comunidades indígenas, ou baseado em mapas portugueses ou franceses de mais de 500 anos que possuíam as famosas linhas vermelhas desenhadas, representando aquilo que se entendia como domínio de uma parte ou de outra, como uma fronteira. Quando os Estados Unidos, em 1896, resolvem estabelecer aquela famosa comissão que definiria essa fronteira, e lançou depois um relatório com centenas de documentos históricos transcritos, traduzidos, além de vários mapas, o que se podia perceber era uma tentativa de dizer quem esteve ali naquele território, sejam os holandeses ou espanhóis, o que fizeram, o que deixaram lá em termos de assentamentos e alianças com as lideranças indígenas. O engraçado é que, às vezes, uma simples narrativa de um viajante dizendo que viu as bandeiras de um poder, de um país, hasteada em uma canoa de indígenas a navegarem pelos rios da região, já servia para concluir que eles eram aliados de um lado ou de outro. Ou seja, essa questão não parece que dessa vez possa ser resolvida simplesmente com a ajuda dos meus amigos historiadores ou historiadoras. Parece a hora também de colocar um pouco de direito internacional na disputa, o que a Venezuela claramente não quer e o que teoricamente poderia beneficiar a Guiana. Resumindo, os direitos históricos, nesse caso, é o maior engodo, né? Na prática, ninguém tem direito, e essa história é uma mistura de herança colonial, imperialismo e também uns poucos navios de guerra dos britânicos ameaçando destruir quem discordasse deles na época. Ou seja, é um caso claro de uma herança do colonialismo. O laudo arbitral de 1899 foi mesmo roubado? Bem, veja só essa fofoca de outubro de 1899, mais conhecido como fofoca de um tempo onde não vivemos e de pessoas que não conhecemos. O Severo Mallet-Prevost foi um americano que foi pesquisador e secretário da comissão montada pelo presidente dos Estados Unidos, o Cleveland, para defender a Venezuela contra o Reino Unido, e que morreu em 1948. Ele viveu muito. Mas antes de morrer, ele deixou uma carta, um memorando secreto, para um amigo dele que era advogado, a quem ele deixou responsável por publicar o documento depois que ele morresse. E assim foi feito. Em 1949, esse texto foi publicado. Nesse memorando, Mallet-Prevost narra um jantar que ele teria tido em Paris, na casa do embaixador dos Estados Unidos, enquanto o tribunal se reunia para decidir a questão desse equívoco. Durante aquela reunião, o representante da comissão americana teria chamado Mallet-Prevost para o lado e falado que eles teriam de parar de fingir sobre aquele julgamento e que os outros juízes já teriam se reunido e decidido que a famosa fronteira entre a Guiana e a Venezuela seria a linha Schomburg, que era o que defendia os britânicos contra a Venezuela. E que aquele conflito então seria resolvido com base em política internacional e não em leis internacionais. Bem, claramente que esse memorando tem sido usado pela Venezuela para denunciar um possível acordo entre os britânicos e os americanos que não levariam em consideração os direitos históricos e acabaram por atribuir o Essequibo para a Guiana e a foz do rio Orinoco aos venezuelanos. Esse documento em si não é suficiente para dizer que o tribunal roubou a decisão, mas várias outras documentações das comissões, correspondências, assim como outros fatos documentados, dão uma certa base para dizer que, de fato, o tribunal de 1899 não levou em consideração as memórias e contramemórias produzidas pelos dois lados e tomou a decisão baseada no interesse das zonas de influência dos americanos e dos britânicos na América Latina. Além disso, aqueles documentos que eram reunidos de um lado e de outro são cheios de tendências falsas, traduções de documentos antigos, rigorosamente selecionados para defender um lado.
não são de fato um ponto de partida. Daqui por diante é preciso atualizar os termos de negociação, o que parece que já tem sido feito. Por que a Venezuela não confia na Corte Internacional de Justiça? Bem, o mais natural seria alguém dizer por que a Venezuela não concorda em deixar a Corte resolver isso e pronto. Bem, não é assim tão simples. Antes do surgimento da Corte Internacional de Justiça, no começo do século XX, quando um problema de fronteira se estabelecia entre dois estados, e eles então concordavam em fazer uma arbitração, eles chamavam um terceiro, um país amigo, que era considerado desinteressado naquele conflito, e esse juiz decidiria onde era a fronteira. Bem, centenas desses tribunais foram estabelecidos, muitos pelo Brasil, inclusive, mas outras centenas também foram depois totalmente descredibilizados, por tendência dos julgadores ou vários outros problemas, hoje conhecidos pelo termo técnico de falcatruas. A ideia de criar um tribunal global, imparcial, com juízes imunes, técnicos do mundo inteiro, seria uma espécie de mediador do mundo civilizado que foi lentamente caindo em descrédito desde a própria criação da corte. Foram várias decisões muito polêmicas e muitas delas, inclusive, pela influência de vários países ricos da Europa ou dos Estados Unidos. A corte, não por acaso, fica em Haia, na Holanda. Esse é o ponto central, talvez um dos pontos centrais da desconfiança da Venezuela, que desde a ascensão de Hugo Chávez e depois de Nicolás Maduro, ou Chávez II para os íntimos, não tem tido uma boa relação com a União Europeia e os Estados Unidos, por exemplo. Chávez, inclusive, já tinha negociado com o presidente da Guiana na época e deixado a questão por resolver sem ameaças de invasão como se faz agora. Mas Maduro se encontra numa posição muito distinta daquela de Chávez, que tinha mais popularidade e carisma, com uma posição talvez menos organizada e combativa. Finalmente, o ponto central é que hoje a Corte de Haia defende claramente uma doutrina pela estabilidade e continuidade das fronteiras, o que beneficia claramente a Guiana, que possui soberania de fato sobre o território do Essequibo desde o começo do século XX. Os venezuelanos querem tirar esse embate dos tribunais internacionais e levar para uma mediação regional que tem o Brasil como principal potência diplomática.